Modernização da economia e desenvolvimento regional. Com o advento da independência, pouco houve de mudança para a realidade econômica brasileira. Éramos uma nação com perfil econômico de colônia. Nossa preocupação estava voltada a abastecer o mercado externo, sem, contudo, desenvolver o mercado interno. Continuamos o império escravagista e sem um projeto de modernização e integração da economia interna. Algumas décadas depois, com a ascensão inglesa como potência hegemônica capitalista, tornou-se necessário abandonar a importância de escravos, a importação de escravos, começar a substituir a mão de obra cativa por trabalhadores livres e repensar a economia nacional, que teria que ter pelo menos a capacidade de abastecimento de bens de consumo mais simples, uma vez que os países que os exportavam já não tinham tanto interesse assim nesse comércio. Surgiram algumas indústrias locais e o processo de industrialização se iniciou lentamente, uma vez que o Estado continuava a fornecer o setor agrário exportador. A essa modernização forçada da economia somou-se a urbanização no Brasil, que gerou novas necessidades. As cidades que cresciam necessitavam de novos produtos, gerando, desse modo, novas possibilidades de investimentos. A urbanização criou as condições necessárias para a industrialização. Quando tratamos do processo de industrialização, traçamos uma linha do tempo para definir as fases do processo, realizando um comparativo com as revoluções industriais ocorridas na Europa e Estados Unidos. Primeira Revolução Industrial, de 1750 a 1930. Desde a liberação da produção de panos grossos e a siderurgia para atender a região das minas até a conformação da indústria. Segunda Revolução Industrial, de 1930, era Vargas, a 1980. É a fase da modernização da economia que passa de agrário exportadora para urbano industrial. Terceira Revolução Industrial, após 1990, fase da abertura da economia e inserção da indústria nacional no cenário de produção globalizada. Observe a tabela abaixo com a evolução de nossa industrialização. Número de estabelecimentos industriais e de operários no Brasil segundo a época da fundação das empresas, 1849 e 1920. Você dá um pause no seu vídeo e verifica aí. A primeira revolução é caracterizada pela constituição da classe operária e o desenvolvimento da indústria de bens de consumo. Tipos de indústria em 1920 e sua participação no valor da produção. Indústria de alimentação, 40,2%, têxtil, 27,6%, indústria de vestuário e objetos de toucador, 8,2%, indústria química e análogas, 7,9%, outros produtos, 16,1%. No Brasil, as bases da industrialização moderna foram lançadas na década de 30, com a implantação da indústria de base, durante o governo Getúlio Vargas. A consolidação desse processo se deu nas décadas de 50 e 60, passando pelo governo JK, que atraiu investimentos internacionais. Mudanças estruturais da economia brasileira. 20 a 29, 4,1% de agricultura, 2,8% de indústria. 1933 a 39, 1,7% de agricultura, 11,2% de indústria. 39 a 45, 1,7% de agricultura, 5,4% de indústria. Dessa forma, desencadeou-se um quadro de modernização de toda a economia, que elevou as cidades à posição central na vida econômica brasileira. Por outro lado, a modernização também atingiu as atividades agrárias, gerando desemprego e miséria nas zonas rurais, o que levou um grande contingente populacional do campo em direção às cidades. A modernização da agricultura, a Revolução Verde, permitiu aos fazendeiros que viam esse setor passar por um longo tempo de crise, a retomar a produção a partir do incentivo governamental e da necessidade de alimentos gerado pelo crescimento das cidades e da população absoluta do país. É necessário lembrar que a partir do governo Vargas, o incentivo ao campo foi reduzido ou, pelo menos, não houve mais o esforço do Estado em garantir ganhos aos fazendeiros. Essa foi uma política anterior, conhecida como política do café com leite, na qual os grupos ligados à economia agrária dominavam o poder político. Com a modernização da agricultura,
marcado pela mecanização e reestruturação desse setor, com a subordinação do campo à cidade, foi marcado por intensas migrações, tanto no sentido campo para as cidades, como também as migrações intra-regionais, que levavam grandes contingentes de trabalhadores para as metrópoles que nasciam naquele momento histórico. O principal fluxo migratório era em direção dos estados e regiões de economia agrária para o sudeste industrializado. Apesar de haver uma modernização da economia, de termos atingido níveis de crescimento anual do PIB, o processo de modernização da economia brasileira era excludente, gerava riquezas que eram concentradas como uma minoria da população e até os dias de hoje não permitiu a superação da pobreza e das desigualdades sociais. O que se pode observar é que a modernização aprofundou as desigualdades já existentes, que têm origem em passado distante, marcado pela concentração dos bens produtivos, terras, pela dificuldade em se criar condições de acesso a estes bens, Lei de Terras de 1850, uso do trabalho escravo e pela resistência em abolir essa forma de mão de obra do nosso meio. Assim como discutimos na atualidade a questão da inserção das minorias, devemos também discutir e apoiar iniciativas de inclusão social, transferência de renda, reforma agrária e desapropriação de bens que não cumprem a função social, seja no campo ou na cidade, pois em nossa sociedade o discurso de garantias individuais presentes na Constituição Federal de 88 está apoiado em um pensamento que foi gerado em uma sociedade que defende a concentração de renda. O sucesso de um sujeito está medido pela capacidade deste em concentrar riquezas e o Estado passa a proteger o direito deste cidadão. Fruto da defesa desse pensamento são as constantes transferências de recursos que o governo faz em prol de alguns grupos econômicos, como justificativa de apoio ao desenvolvimento de alguns setores econômicos. Apesar da expansão das camadas médias que observamos nos últimos anos, que apresenta ainda com um ganho de poder aquisitivo pelas classes médias baixas, contribuíram para a expansão do mercado consumidor e garantir a continuidade do crescimento econômico que se verifica nos últimos anos. Contudo, a diferença de rendimentos entre ricos e pobres hoje vem caindo lentamente. Veja o mapa a seguir com o coeficiente de Gini no mundo. O índice Gini é calculado comparando os rendimentos dos 20% mais ricos do país com o rendimento dos 20% mais pobres. O índice de Gini do Brasil de 2010, com base em 2009, é de 0,539, o que demonstra que o nosso país tem uma alta concentração de renda, comparando a evolução do Brasil com a implementação das políticas de inclusão e uma política de recuperação do poder de compra do salário mínimo. Podemos ver que o índice Gini do Brasil vem caindo lentamente ao longo das duas últimas décadas, com a abertura da economia do governo Collor pelo período da estabilização da moeda, iniciado no governo Itamar, das mudanças administrativas de responsabilidade fiscal e início da implementação das políticas de transferência de renda para as camadas mais pobres e as privatizações do governo Fernando Henrique, a ampliação dos programas de transferência de renda e retomada do investimento público voltado a fomentar a economia e o consumo interno desenvolvida no governo Lula. Em 1991 era de 0,6366, em 2005 0,552, em 2009 0,544. O processo concentrador gerou o fenômeno urbano da metropolização. As duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, consideradas pelo IBGE como metrópoles globais, lideram há décadas o ranking das localidades que mais contribuem para o produto interno bruto do país, em virtude, sobretudo, da concentração espacial histórica de grandes empresas e das sedes dos bancos. Com a ampliação da pesquisa, prospecção e produção de petróleo nos últimos anos, alguns pequenos municípios entraram no ranking das cidades que mais contribuem para a formação do PIB nacional, com atividade petroleira. Alguns municípios desbancaram as capitais de alguns estados no que diz respeito à participação no PIB. Em meio à revolução tecnocientífica e à intensificação do processo de globalização, as grandes metrópoles nacionais começaram a ganhar destaque
como centros concentradores de empresas intensivas em tecnologia e como locais da sede de companhias de ramos tradicionais. Esse processo de concentração da atividade produtiva, que é denominada economia de escala, se dá por reunir em um mesmo espaço as condições favoráveis à produção, infraestrutura, energia, mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, capital, meios de comunicação e transporte. Assim verificamos que esse efeito passa a ocorrer no espaço geográfico brasileiro. Esse fenômeno gerará em um espaço de tempo o aumento dos custos de produção, a chamada deseconomia de escala. Isso ocorre devido à organização da mão de obra em sindicatos que levam a ganhos salariais, o aumento de impostos para garantir os serviços básicos, aumento da violência, aumento dos custos com terrenos, trânsito engarrafado, distância entre o local de moradia do trabalhador e o local de trabalho, entre outros fatores. Devido à redução das vantagens produtivas, os novos investimentos são planejados para outras regiões, levando à desconcentração espacial das fábricas. Essa desconcentração foi beneficiada pela modernização dos setores de transportes e comunicações. Veja a tabela a seguir com a participação no PIB nacional para cada estado-região. Contas regionais do Brasil, Produto Interno Bruto. Então, se você está interessado, dá um pause no seu vídeo aí. Veja que a desconcentração das atividades produtivas e a inclusão social fez com que as regiões periféricas ganhassem espaço e participação na produção da riqueza nacional. Regionalização e planejamento territorial. O território nacional, nação do latim natio, de natus, nascido, é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, falando o mesmo idioma e tendo os mesmos costumes, formando assim um povo cujos componentes trazem consigo as mesmas características étnicas e se mantêm unidos pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional, ou seja, a nação é uma coletividade política. A nação brasileira apresenta expressiva diversidade cultural, que decorre da formação histórica da sociedade. O Estado é uma comunidade política que se caracteriza pela existência de um poder soberano, ou seja, trata-se da organização do poder político. O poder do Estado e os direitos dos cidadãos são exercidos no interior do território brasileiro. Seus limites são as fronteiras nacionais que separam o Brasil dos países vizinhos. O poder do Estado-nação contemporâneo ergue-se sobre os conceitos de soberania e propriedade. A propriedade confere os direitos de uso e venda que são exercidos na esfera econômica. A Constituição é um contrato entre a nação e o Estado. Esse contrato define os princípios e as leis que regulam a via política, as liberdades fundamentais, os direitos e deveres dos cidadãos, as atribuições dos governos e dos representantes do povo. A soberania é a possibilidade que tem o Estado de usar do poder limitado somente pelas condições da política interna e obrigações contratuais com outras nações. A soberania confere o poder de mando que se exerce na esfera política. O Estado exerce a soberania sobre o conjunto do território, mas a propriedade parcelar da terra está distribuída entre particulares. Outros conceitos: autoridade moral considerada como suprema, poder supremo irresistível. Os direitos anexos ao soberano ou soberana. A soberania de um Estado não se circunscreve apenas ao território terrestre. As fronteiras fixas e lineares são criações humanas da esfera da política. As linhas de fronteiras internacionais dos mapas políticos delimitaram o território dos Estados-nação.